Senhoras e senhores deputados, já temos quórum. Vamos reiniciar os trabalhos para tentarmos terminar a sessão a uma hora conveniente para todos, tendo em conta depois as necessidades gastronómicas. E entramos no ponto 2.7, que tem a ver com a proposta de alteração ao mapa de pessoal. Eu dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para, se entender, prestar alguma se houver alguma dúvida. Muito bem. Portanto, há algum pedido de esclarecimento sobre esta proposta de alteração ao mapa de pessoal para 2013? Não havendo, vamos votar a proposta. Quem vota contra? Portanto, há um voto contra do Sr. Deputado Daniel Martins. Quem se abstém? Os dois senhores deputados do Bloco de Esquerda, os dois deputados do PSD, do Partido Socialista. Alguém se absteve? Não. Portanto, então a proposta é aprovada. É aprovada com o voto contra do Sr. Deputado Daniel Martins e 4 abstenções dos senhores deputados do Bloco de Esquerda e de 2 senhores deputados do Partido Social Democrata. Entramos no ponto 2.8, que tem a ver, no fundo, é o ponto 2.8, 9, 10... 11, 12, há aqui um conjunto de pontos que, no fundo, são propostas de procedimento de recrutamento de trabalhadores por tempo indeterminado para a ocupação de lugares diversos na Câmara. Eu propunha, porque a questão conceptual é a mesma para todos, penso eu, que a discussão destes pontos fosse feita de modo conjunto e depois procederíamos à votação em separado, como está aqui indicado na ordem de trabalhos. Há alguém que se opõe a este procedimento? Então, relativamente a estes pontos que eu acabei de enunciar, há algum pedido de inscrição para pedido de esclarecimento ou intervenção? Sr. Deputado Rui Costa, faz favor. Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados Municipais, em primeiro lugar, e não podia deixar de voltar a referir, nesta contratação de um trabalhador para o lugar de assistente operacional guarda noturno, seguramente uma condenação por crime doloso não será critério de exclusão do concurso. Aí teríamos uma dualidade de critérios. A questão que ia colocar era a seguinte: os seus vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal levantaram uma questão a respeito do técnico superior de serviço social, que teria pedido para exercer funções nesse âmbito. Conhecendo eu a pessoa e tendo em conta que a mesma desempenha funções ao nível da biblioteca, a questão que eu iria colocar era a seguinte: se num tempo em que os recursos são tão parcos e que temos todos de andar a apertar o cinto, não valeria mais então, caso que eventualmente pode ter de vir a desempenhar essas funções, a técnica superior, a pessoa com habilitações que já temos no âmbito da Câmara, se não valeria mais então optar por contratar essa pessoa e eventualmente um técnico superior na área da biblioteca e documentação, caso se demonstrasse necessário, porque senão estamos a abrir aqui mais um lugar extra. E em vez de ficar com um técnico superior de serviço social, sujeitamos a ficar com 2. E, portanto, se em período normal veríamos com bons olhos a contratação de mais técnicos superiores de serviço social, neste preciso momento é-nos razoável ter a dúvida se, do ponto de vista do mérito, será ou não interessante. Há mais algum pedido de intervenção? Dá a palavra ao Executivo, não sei se pretende. Não havendo então nenhuma intervenção sobre estes pontos, vamos proceder à votação do ponto 2.8, pedi a vossa atenção,
que tem a ver com o cargo de direção de segundo grau de chefe da divisão de obras municipais. Quem vota contra? Há um voto contra, do Sr. Deputado Daniel Martins. Quem se abstém? Há 4 abstenções dos senhores de 2 deputados do Bloco de Esquerda e do PS e, portanto, a proposta é aprovada por maioria com um voto contra e 4 abstenções. Passamos ao ponto seguinte, que é a ocupação de um lugar de técnico superior de segurança e higiene do trabalho. Votos contra? Um voto contra. Abstenções? 4 abstenções. Portanto, é exatamente a mesma votação do ponto anterior. A proposta é aprovada com um voto por maioria, com um voto contra e 4 abstenções. Ponto 2.10. Ocupação de um lugar de técnico superior jurista. Votos contra? Um voto contra. Abstenções? É exatamente a mesma votação dos pontos anteriores. Portanto, está aprovado por maioria com um voto contra e 4 abstenções. Agora, este ponto 2.11. Um técnico superior de atividade física de desporto em tempo parcial. Votos contra? Um voto contra. Muito obrigada. Abstenções? A posição do Bloco de Esquerda aqui é exatamente a mesma. Portanto, é a mesma votação dos pontos anteriores. Ponto 2.12, um lugar de assistente operacional guarda noturno. Votos contra? 1. Abstenções? As mesmas 4. Portanto, aprovado por maioria. E termina este ciclo de votações com a ocupação de um posto de trabalho técnico superior, licenciatura em serviço social. Votos contra? 3 votos contra. Abstenções? 2 abstenções. Portanto, é aprovado por maioria com 3 votos contra e 2 abstenções. Passamos ao ponto 2.14, que é apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de 2012. Alguma inscrição? Senhor Deputado Ferreira Gomes, tem a palavra. Bom dia a todos. Só para dizer, e dentro da linha de pensamento dos nossos vereadores da Câmara Municipal, que temos alguma reticência em relação à aprovação deste ponto. Apesar da redução do decréscimo da dívida global em cerca de 10%, mas se há esse aspecto positivo, a verdade é que há um aspecto negativo que se traduz numa redução dos investimentos de capital em cerca de 51 mil euros. Depois também há uma fraca taxa de execução, que significa mais ou menos 60%. E o que nos traz aqui aquela ideia que temos batalhado a quando a aprovação dos orçamentos, dos orçamentos e dos planos de atividade, sim, em que nós denunciamos os mesmos documentos como sendo desajustados e ilusórios. E depois, também, porque há houve um fraco investimento na área social, com cerca de 24% face ao previsto. Portanto, esses são os pontos que nós consideramos mais negativos neste documento e daí não podermos aprovar o mesmo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Costa. Senhora Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Deputados, em relação a este ponto, desde logo dizer que não constitui surpresa nenhuma o tipo de documento que aqui é apresentado.
E não constitui surpresa porque já quando a votação do orçamento para 2012 tínhamos percebido bem a estrutura de orçamento que era e tínhamos percebido também, muito bem, o grau de execução que iria ter. E aliás isso resultou confessado da própria intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal nessa altura. E é em função desses orçamentos irrealistas, da projeção de sistemática de venda de bens de investimento que nunca são vendidos, que se tem permitido construir o endividamento da Câmara, o endividamento corrente a fornecedores, a empreiteiros, fornecedores de imobilizado e por aí fora. E a esse respeito, dizer também que nas taxas de execução depois do orçamento e das grandes opções do plano, têm sido porventura as prioridades que o Bloco de Esquerda tem defendido nesta Assembleia, aquelas que são mais prejudicadas na sua execução, pelo que terá de ser necessariamente o voto. Uma anotação. Ao analisar os documentos do endividamento e a relação das dívidas da Câmara Municipal a terceiros, não pude deixar de constatar, e por uma preocupação legítima, são pessoas que conhecemos, são empresas locais, que há um empreiteiro que apresenta um elevado montante de créditos a receber da Câmara, um empreiteiro local, falamos da Sociedade Comercial Francisco Pinheiro Unipessoal, cujos pagamentos em dívida, daquilo que eu consegui apanhar, porque aparecem vários parciais, superam os 500 mil euros. Para uma empresa, nesta dimensão, para uma empresa local, é complicado. Mas depois, com uma conversa com mais cerejas, tive o cuidado de ir consultar a base de dados da contratação pública, vendo também de onde é que viriam esses créditos. E verifica-se o seguinte: eu tenho sérias dúvidas que tenham sido observados os limites ao nível das adjudicações por ajuste direto relativamente a esta empresa. Não lhe invejo as adjudicações que lhe foram feitas, tendo em conta o tempo que precisa de esperar para receber. Mas a verdade é que o recurso ao ajuste direto é desincentivado por todos os fóruns de transparência, por todos os fóruns de boa gestão pública, e aquilo que se verifica é que, efetivamente, em períodos de 2 anos, é adjudicado no mesmo tipo de obras valores bem superiores a 150 mil euros. De onde pretendia saber se o município tem, a este nível, algum controle interno, porque não quero pôr aqui em causa a honestidade ou a lisura dos procedimentos e da seleção e da escolha do ajuste direto, mas tem algum procedimento interno para verificar se os limites são ultrapassados ou não. Da consulta da base de dados, pareceu-me que sim. Terei ainda de ver com mais cautela. No entanto, sempre dizer que os concursos, sejam eles na sua forma mais simplificada, seja no convite a múltiplos para apresentarem propostas, noutras modalidades de concurso, são sempre preferíveis aos ajustes diretos e, inclusivamente, dignificam toda a gente, evitando até falatórios que também não se pretende alimentar. Isso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta de São Pedro do Sul. Penso que a questão que eu irei colocar, penso que deverei colocá-la ao Dr. Sousa, enquanto responsável financeiro, de forma que gostaria que me dissessem que dívida é esta que está aqui à Termalistur de outros devedores de perto de €500 mil que a Termalistur tem por receber. Qual é, efetivamente, quem são, efetivamente, estes devedores? Sr. Deputado António Casais. Sr. Presidente, sobre isto, e pegando aqui no parecer do técnico de contas,
Gostava de saber qual é a razão porque é que ele volta a fazer mais uma ressalva este ano sobre a inventariação dos bens imóveis do domínio público e privado do município. Continuamos a ver esta ressalva ano após ano. Se há alguma falta, o que é que se passa? Também reparei que numa das últimas atas da reunião de Câmara foi levantado o problema de umas estátuas que também ainda estão por saber se pertencem ou não pertencem ao município. Acho que era de bom tom que o município soubesse os bens que lhe pertencem, porque isto entra para o valor do município. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Almeida. Veja a seguir. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, já se invocou aqui hoje o 25 de Abril, já se invocou o poder local e a grande conquista de Abril que foi o poder local e sempre que é possível pelos nossos governantes, ou sempre os nossos políticos, sempre que eles podem, dão sempre uma machadadinha no poder local. É sempre aquele saco de pancadas que está ali à mão. E lembro-me, se vocês, certamente todos que estão atentos a estas coisas, sabem que no início desta crise, deste grande problema financeiro que nós estamos a passar, e económico também, um dos alvos principais foi o poder local, que eram os gastadores, os indivíduos que destruíram o país e por aí fora. Ora bem, eu já aqui defendi mais do que uma vez que as dívidas das autarquias é uma dívida visível. Nós vemos onde ela está na rotunda, está nos pavilhões, enfim, ela está à nossa vista, portanto, e nós usufruímos delas. A dívida do Estado não é assim. A dívida do Estado é uma dívida que a gente não sabe bem onde é que ela está. Para agora, pelos vistos, até nos swaps já estão. É uma coisa que nós não sabíamos. Eu, pelo menos, não conhecia o termo. Deve ser assim um tipo que está muito rico, esse swap. Portanto, e as autarquias locais, eu sempre fiz a defesa, porque eu acho que o nosso país hoje, se não está mais desertificado, não está mais abandonado o seu interior, é justamente por via das autarquias locais que têm feito um grande esforço ao longo destes 39 anos que nós temos de democracia. E até nestas pequenas coisas se vai provando. A Câmara Municipal, e isto é preciso reforçar, esta Câmara Municipal conseguiu reduzir a sua dívida em 10%. Assim fizesse o Estado. Portanto, e isto temos que reconhecer esse esforço na contenção de custos e temos que dar, digamos, um voto de louvor, bem entendido, reconhecer este esforço, que é desta Câmara Municipal, que é de muitas outras, que estão a fazer um esforço brutal para honrar compromissos, para responder às necessidades das pessoas, para responder às necessidades das crianças, muitas vezes que o Estado, como nós sabemos, está cada vez mais a fechar a torneira e não disponibilizar verbas para as autarquias. No entanto, e apesar disso, a nossa autarquia, sobretudo, tem sabido gerir essas dificuldades, reduzindo a dívida e mais, tem conseguido, apesar disso, continuar a fazer obras em benefício do nosso concelho. Portanto, isto é um esforço que nós todos temos que resistir e tem que ficar aqui para a memória futura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para intervir. Bom, eu penso que não houve muita polémica à volta deste ponto, nem discussão. Eu tenho que o dizer, o trabalho que foi feito e podemos apresentar no ano 2012 uma redução da dívida na sua globalidade de 10%, não foi um trabalho fácil, mas acho que é um trabalho que tem que ter algum conhecimento. As circunstâncias assim o exigem. E o que é certo é que se faz isso acompanhado de um volume de obras que decorrem neste momento superior a 5 milhões de euros. Portanto, é sinal de que se continua a fazer obra, que se está a reduzir o passivo e, mais do que isso, estamos dentro dos limites de endividamento, nós ganhamos capacidade de endividamento, embora legalmente não possamos servir-nos dessa folga. A Câmara de São Pedro Sul pode-se dizer que neste momento, dentro das possibilidades
e acompanhando as dificuldades que todos conhecemos no país, está numa situação que não é privilegiada, mas está numa situação de equilíbrio, que é estar a reduzir o passivo, estar dentro dos limites de endividamento e estar a fazer obra. Penso que isso é reconhecido e será reconhecido por todos. Depois, em relação às questões levantadas, o Dr. Rui Costa falava de uma dívida ao empreiteiro de 500 mil euros. Obviamente que é verdade que está negociado o seu pagamento e que não há problemas com o empreiteiro. Aliás, ele pode ser consultado nesse aspecto. Se tem o crédito, e penso que para um empreiteiro é preferível ter créditos do que estar a dever. Esse é que é o grande problema e a grande ruptura. Agora, se um empreiteiro tem um crédito e realmente está conformado com o pagamento que está a ser feito, penso que não há aqui nenhum drama. Aliás, se a Câmara de São Pedro só tivesse esta dívida a empreiteiros, então alguma coisa estaria a correr mal. Obviamente que temos a dívida, aliás, ela está toda presente nos documentos e, portanto, é facilmente verificar, é a dívida que existe e, portanto, totalmente controlada e, como disse, tem vindo a ser reduzida. E quando eu digo que houve realmente esse decréscimo de dívida, não tem nada a ver com o PAEL. Portanto, não se diga que foi o PAEL, porque o PAEL não tem nada a ver com 2012. Depois, em relação à forma de ajuste ou à forma de concurso público, eu devo dizer, Dr. Rui Costa, que pode ficar descansado. Aliás, esta Câmara Municipal nos últimos anos teve 3 inspeções de todas as entidades, desde a IGF até a antigo IGAT, que agora é IGAL, e agora que já está junto novamente com o IGF, e até agora não houve, e é uma coisa que também penso que as pessoas têm curiosidade de saber, têm direito a saber, e nós temos orgulho de o dizer, que toda a atividade da Câmara, obviamente que há sempre pequenos reparos e há sempre algumas pequenas irregularidades, mas o que é certo é que os resultados das inspeções que tem havido à Câmara Municipal indicam-nos que realmente, e aí é mérito, e reforço mais uma vez, é mérito dos seus funcionários, das pessoas que são responsáveis pelos diversos serviços, que está tudo em conformidade. E por isso, aqui, que é uma responsabilidade da divisão, agora a divisão de obras municipais, acho que nunca o fizeram e não era agora que iriam fazer, ultrapassar aquilo que está estabelecido na lei. Portanto, é tudo feito dentro da legalidade. E quanto aos concursos públicos, Dr. Rui Costa, nós fomos das únicas câmaras que não alinhamos os concursos públicos urgentes, aqueles que eram feitos em 2, 3 dias. Nós privilegiamos o concurso público e por isso é que neste momento esta Câmara tem 5 milhões de euros de obra por concurso público. Obviamente que poderá ter alguns ajustes, mas esses estão devidamente regulados pela lei e estão devidamente cumpridos pela nossa parte. Portanto, aí posso descansar toda a gente e tenho a máxima confiança nos serviços. Depois, em relação ao Engenheiro Casais, a inventariação dos bens públicos. É evidente que agora com a nova inventariação, que não é nova, que já tem alguns anos, poucos, o património do município, desde os caminhos públicos às praças, etc., portanto, tudo aquilo que é património da Câmara Municipal tem que ser inventariado. Agora vocês imaginam o que são milhares e milhares de caminhos públicos que nós temos distribuído pelas centenas de populações do Concelho. E, portanto, é um trabalho que está a ser feito, mas é um trabalho que vai demorar, e obviamente que este reparo irá constar das próximas contas, porque não é possível fazer isto tudo num curto espaço de tempo, e aqui curto, em poucos anos, não é possível fazer isto. Entretanto, era o que eu tinha para dizer. Pedi à Sra. Presidente, tinha uma informação importantíssima para transmitir à Assembleia Municipal, se me fosse permitido, é que tive a notícia de que a Sra. Conservadora aceita os estatutos conforme foram aprovados aqui pela Assembleia Municipal e acha que estão corretos. Pronto. Por isso é que eu dizia há pouco que a vida é feita, umas vezes se ganha, outras vezes se perde. Desta vez foi a bancada do PSD que estava certa e desta vez foi a bancada do Bloco e do Partido Socialista que não tinha razões para votar contra. Por este Dr. Rui, a vida é feita assim,
face de vitórias e derrotas, e eu espero que esta da bancada seja um bom pronúncio para o jogo logo à noite às 8 horas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos votar então o... Pretende exercer o seu direito de resposta? Peço desculpa, eu estava a olhar para ali, Sr. Vereador, peço desculpa. Posso? A questão... Bom dia a todos. A questão colocada pelo deputado e Sr. Presidente da Junta de São Pedro do Sul tem razão de ser, mas há uma situação que eu queria para o futuro, não sei quem vai estar nos destinos da Assembleia, mas julgo que seria importante que o revisor entregasse isto à Câmara Municipal também, o parecer. Ele vem diretamente para a Assembleia e julgo que deveria também passar pela Câmara Municipal. São as rendas em atraso da Termalistur. Já foram maiores, agora a 31 de dezembro estavam neste montante. Mas já agora, a propósito do parecer do Revisor Oficial de Contas, a Termalistur são rendas para a Câmara receber. Sim, é onde está. Dívidas de terceiros. Portanto, são rendas que a Câmara, é um crédito que a Câmara tem perante a Termalistur. Sou parecer do revisor, tive a oportunidade de ler. Que eu tive a oportunidade de ler. Há dois reparos que ele faz, um relativamente ao inventário, outro relativamente a um tal parecer que nós deveríamos ter um jurista para poder anular juros. Os juros prescrevem passado 5 anos e nós temos um acórdão do Supremo. Se temos um acórdão do Supremo, julgo que será mais significativo que esse parecer. Sim, faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, a questão que eu gostava de colocar ao Sr. Vereador era se, relativamente aos juros que foram anulados, se houve invocação da prescrição pelas entidades que tinham direito a eles, ou se foi a Câmara, de modo automático, que os resolveu extinguir. A Câmara extinguiu, a partir do momento que pode extinguir juros, mediante a lei, faz a extinção dos juros. E, curiosamente, as próprias empresas, juristas das próprias empresas concordam com isso e são eles os próprios a aceitar isso. Mas o Sr. Presidente da Junta de São Pedro do Sul tem a palavra. Eu só queria perguntar ao Dr. Sousa, tem razão naquilo que disse, mas aquilo é um montão de papéis que eu nem tive hipótese para ver isso. Eu só queria saber efetivamente era qual é a importância que neste momento possíveis clientes tenham em relação à Termalistur, em verbas globais, em centenas de milhares de euros, se for o caso, e quais são essas entidades. Dívidas para a Termalistur. Eu não tenho aqui presente os documentos, esses documentos, mas posso dizer que existem dívidas à Termalistur, nomeadamente de um bar que é inquilino da Termalistur, também na geotermia também não está tudo pago, basicamente isso. Não tenho presente aqui os documentos. Senhor Deputado Rui Costa. Para a próxima Assembleia, com a consolidação das contas, será fácil analisar. Pelo Ricardo Correste. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador, Srs. Deputados Municipais, começando por me congratular com a aprovação dos estatutos do Pacto Social na Conservatória, porque isso é um bem para o Conselho, ninguém fica satisfeito com a permanência da Termalistur na ilegalidade e muito menos com o risco da sua liquidação. Quanto ao ver quem é que terá razão, veremos no fim, porque estas consultas telefónicas são algo pouco usuais junto dos serviços do Ministério da Justiça. Relativamente à questão dos juros e da invocação dos juros, eu gostava de saber se nessa matéria, portanto, os juros prescrevem, mas o prazo de prescrição interrompe com a interpelação. E eu agora pergunto,
Em ações pendentes contra a Câmara Municipal, qual é o risco e, portanto, quais são os montantes de juros que se venceram depois da interpelação por via judicial para isso? É que não podemos pôr os juros todos de 5 anos no mesmo saco. Aqueles que são invocados em ação, eu lembro a questão da Marciló, por exemplo, aqueles que são invocados em ação, a partir do momento em que há citação, são todos eles devidos, e aí interrompeu-se a prescrição. Tem razão. Só que nós só honramos aqueles que não há recurso a tribunal. Portanto, são esses que nós honramos. Os outros interrompem. Há mais algum pedido de intervenção? Então, vamos colocar o ponto à votação. Quem vota contra? Os senhores deputados do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Quem se abstém? As senhoras e os senhores deputados do Partido Socialista. Portanto, o documento é aprovado por maioria, com os 2 votos contra dos membros do Bloco de Esquerda e a abstenção da bancada do Partido Socialista. Será que matéria sensível e esperava os esclarecimentos também para produzir declaração de voto e fazer oralmente? Faz favor. Muito bem, faz favor então. Os deputados municipais do Bloco de Esquerda declararam votar contra os documentos de prestação de contas, pelos mesmos consubstanciarem políticas orçamentais e de planeamento ao nível das opções do plano com as quais não concordamos, e que, aliás, as críticas inicialmente feitas não só foram confirmadas, como até há razões para agravo ao nível da execução do plano em áreas que o Bloco de Esquerda considerava prioritárias. Nestes termos, este é um voto contrário às contas, em termos de apreciação política da atividade desenvolvida pelo município. Obrigada. Antes propriamente de passarmos ao ponto seguinte, que é a primeira revisão orçamental do ano de 2013, eu gostaria de agradecer ao Sr. Vereador a sugestão que fez de que os serviços da Assembleia enviassem à Câmara, ao Executivo, o parecer do Revisor Oficial de Contas, mas queria só referir que o sistema adotado aqui na Câmara foi sempre de que até vinha para a Câmara. Houve situações em que este parecer era enviado diretamente à Câmara e a Assembleia Municipal chegava tardiamente, e os senhores são testemunhas disso. Portanto, a Assembleia não podia enviar ao Executivo uma coisa que não recebia. Houve outras situações, mais recentemente, em que o próprio Revisor Oficial de Contas enviava para o Executivo e enviava para a Assembleia Municipal. Portanto, aí não havia necessidade de contacto, porque os 2 órgãos recebiam. E essa situação foi a que se manteve até hoje. Portanto, eu pedi informação de que esta, de facto, tinha chegado, esta informação do parecer do Revisor Oficial de Contas tinha chegado diretamente para a Assembleia Municipal, mas como é prática que chegue também diretamente para o Executivo, não me pareceu que fosse necessário esse envio. Mas, precisamente porque nunca foi tradição que isso assim acontecesse. Portanto, anteriormente, nos tempos mais recuados, vinha para o Executivo e depois era enviado internamente para a Assembleia Municipal. Ultimamente era enviado para os 2 órgãos. Se desta vez isso não aconteceu, pois já transcende a mesa, porque não poderia adivinhar que, ao receber este documento, o mesmo não teria sido enviado como deveria ter sido feito para o Executivo. Era só mesmo para prestar esse esclarecimento. E passamos então à questão que foi introduzida hoje, com a anuência de todos os elementos, que é a primeira revisão orçamental do ano 2013, e que se prende com a documentação, com a explicação que o Sr. Presidente já deu e com os documentos que foram distribuídos às senhoras e aos senhores deputados. Há algum pedido de intervenção sobre esta matéria? Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Documento aprovado por unanimidade. Entramos no período das propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda
E temos a primeira discussão e votação de moções relativas à proposta de lei número 122/12ª, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais. E dava a palavra ao proponente, ao Sr. Deputado Rui Costa. Senhora Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. e Srs. Deputados Municipais, bom, nós ainda viemos em tempo, apesar de com 2 meses de ilação, em tempo útil discutir e apreciar estes pontos. Nesta matéria de finanças locais são 4 moções. A primeira delas, rejeitando genericamente a proposta de lei de finanças locais, nos mesmos termos em que o faz, e muito bem, o parecer do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, que, aliás, nós disponibilizamos. E um dos problemas que se coloca é o seguinte, é que reduz o montante direto de participação das autarquias nos impostos do Estado em 20% e em 20% também essa redução no Fundo de Financiamento das Freguesias, deixa de excepcionar os limites de endividamento dos empréstimos destinados ao aproveitamento de fundos comunitários à construção de habitação social ou a fazer face a calamidades, passando ainda retroativamente a incluir no limite de endividamento os empréstimos desse tipo que já são feitos. Portanto, nós aqui em São Pedro temos uma série de empréstimos excepcionados por força da proposta de lei das finanças locais que se encontra em discussão no Parlamento, passarão a contar para o limite de endividamento. Logo, quem contratou esses empréstimos fez-o na boa fé que não contaria para o limite de endividamento e quem se seguir, já não será esta autarquia, será confrontada com o englobamento desses montantes para lá. E, portanto, o que se propõe é manifestar o nosso inequívoco desacordo com a proposta de lei e a nossa concordância com o parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses. A segunda moção nesta matéria é relativa à tributação do património imobiliário. Como os senhores sabem, atualmente há 2 formas de tributar o património imobiliário, que é o IMI, que nós conhecemos, e o Imposto Municipal sobre Transações, a velha cinza. O que se passa é que, com o memorando da Troika, se sugeriu que o IMT desaparecesse e fosse substituído pelos acréscimos a que temos vindo a assistir no IMI. O que é que isto causa? Que o cidadão possui uma casa para habitação própria e permanente. O cidadão que tem um bem, que não faz dele negócio ou especulação, terá de suportar os montantes de IMT de todos aqueles que se dedicam à especulação e às transações imobiliárias. Mais, neste momento, nem se diga que o IMT prejudica quem compra casa, porque os montantes de isenção, quer seja de prédios destinados à habitação, quer seja de prédios para habitação própria e permanente, que aí então o montante é maior, permite uma isenção até montantes que andam na ordem dos 100 e dos 90 mil euros, respectivamente, e, portanto, o IMT não é um problema para aquele que quer comprar casa própria ou para aquele que quer comprar uma habitação. É um problema, sim, para quem vive especulação imobiliária, quem vive transações de terrenos, muitas vezes envoltas até em esquemas absolutamente escandalosos ao nível do licenciamento, e tivemos alguns exemplos disso, como, por exemplo, aquele prédio, aquela quinta em Gondomar, que valorizou de uma forma fabulosa em 2 anos, depois de um parecer favorável a uma pretensão para urbanizar, e, portanto, entendemos que substituir o IMT pelo IMI é roubar mais a quem não pode. E, portanto, nesse sentido, propormos que, em vez de se extinguir o IMT, se crie, sim, uma taxa especial e reduzida de IMI para quem tem habitação própria e permanente. E nunca é demais lembrar, muitas das pessoas que estão a pagar a sua casa estão a pagar IMI sobre aquilo que têm e o que não têm, porque o que devem não é fiscalmente considerado. E, portanto, junto nesta matéria, esta Assembleia também deveria tomar a posição. Outro aspecto, também relacionado com a Lei das Finanças Locais, tem que ver com a participação fixa dos municípios no IRS. A partir do ano que vem, obrigatoriamente, ou com a entrada em vigor desta lei, obrigatoriamente o município terá de definir anualmente, como faz com o IMI,
quanto da coleta do IRS de cada cidadão quer. Sucede que, e como o Sr. Presidente da Câmara já referiu, até em crítica a uma posição do Bloco nesta matéria anteriormente, este é um imposto cego. Porquê? Porque não tem progressividade. E, portanto, são normalmente as pessoas de maior rendimento que beneficiarão desta política fiscal que venha a surgir de redução da participação fixa do IRS por parte dos municípios. O que é que nós entendemos? Que, a concretizar-se esta política, que pelo menos possam ser as taxas de devolução também progressivas, assim fazendo maior justiça fiscal e cumprindo até a própria Constituição e não colocando o ónus odioso do imposto exclusivamente sobre o município, mas sobre todo o sistema fiscal, permitindo ao município fazer o mesmo que o Estado faz. Tributar de forma diferente em IRS as pessoas conforme os rendimentos. Por último, uma moção, que é a quarta, sobre a autonomia local e tarifários de serviços de água, saneamento e recolha de resíduos sólidos urbanos. A autonomia local está a ser seriamente atacada também neste ponto. De que é que interessa a um município ter autonomia se não pode fixar a sua política de tarifário na água, no saneamento e nos resíduos sólidos urbanos? E a lei das finanças locais, a proposta de lei de finanças locais, e mais recentemente outra proposta de lei que ainda não estava lançada, não estava proposta ao tempo da feitura desta moção, prevê que, em caso de incumprimento com aquilo que são os regulamentos da ERSA, na qual os eleitos diretos não participaram na sua elaboração nem tiveram uma palavra a dizer, possa vir a ERSA substituir-se ao município e determinar os valores de tarifas que aqui são pagos. Isto é uma perda inaceitável de autonomia da nossa parte e julgo que qualquer município deve ter uma política, a política que melhor entenda para financiar os serviços de águas e de saneamentos. E, portanto, julgo que aprovando estas 4 moções e só dando uma nota, estas moções nem sempre, e ao contrário do que se vem às vezes insinuando, são inúteis. A nova lei das autarquias, pese embora continuar a não me agradar, a título pessoal e político, a nova lei das autarquias melhorou muito. E nós aqui aprovámos uma moção cuja boa parte das críticas e a parte essencial acabou por ser acolhida na proposta final, democratizando as autarquias locais, reforçando o papel das Assembleias Municipais e permitindo que nas futuras CIM, inclusivamente, possamos aqui, nesta Assembleia, interpelar aquela Comissão Executiva que vai surgir e até propor moções de censura. E, nesse sentido, acho que temos produzido boa reflexão. Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, fez a apresentação do ponto 2.15 e 2.16, não é? 2.16 era o outro. Falou também saneamento, água. Sim. Porque misturou os assuntos, então. E, portanto, partimos da conclusão. Mas está. Faço uma votação da privatização e votas depois tudo. Mas tem. Sim. Poupa-se tempo, penso eu, e uma vez que já começou... A última moção é relativa à titularidade dos sistemas de água, saneamento e recolha de resíduos sólidos urbanos. A água é um direito humano, a sua distribuição pode ser feita, apesar de tudo, e sendo desonesto nos termos do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, entende-se tanto pode ser feita por sistemas públicos ou por sistemas privados, havendo, no entanto, sérias reservas à intervenção de privados nesta área. Neste momento, pretende-se permitir e alargar o acesso de privados à prestação destes serviços públicos de água, saneamento e recolha de resíduos sólidos urbanos. Entendemos que estas concessões nada têm trazido de bom. Têm, sobretudo, servido para aumentar taxas, para aumentar tarifas, para criar agravante fiscal e ainda por cima protegidas por disposições como aquela que obriga a toda a gente que esteja junto à rede pública de água e de saneamento se ligar sob pena de uma coima monstruosa. Isto só pode servir para interesses absolutamente privados. A água sempre foi um bem público, gestão pública, um bem essencial e constitui hoje um direito humano. Entendemos que se deve evitar a sua privatização e, nesse sentido, trazemos esta proposta de moção à Assembleia Municipal para que espelhe
se assim for o vosso desejo, a posição da Assembleia Municipal sobre o assunto nesta. Muito obrigada. Está inscrito o Sr. Deputado Mário Almeida, a quem passo de imediato a palavra. Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu tenho elevada estima pessoal e política pelo deputado Rui Costa. Devolvo-lhe, aliás, os cumprimentos que ele fez num dos pontos desta ordem de trabalho. No entanto, eu queria fazer aqui uma referência, que é esta. O Sr. Deputado também devia ter, podia haver aqui algum cuidado na apresentação destas moções pelo seguinte. Ela ainda fazem referência à Assembleia, devia ter sido reformuladas, porque ainda fazem referência à Assembleia de 25 de Fevereiro. Portanto, devia ter tido esse cuidado, no entanto, não vejo que venha nenhum mal ao mundo a aprovação ou não aprovação desta moção. Portanto, era só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Mais algum pedido de intervenção? Sim, sim. Muito bem, muito bem. É isso, não entendes? Eu dava a palavra então ao Sr. Presidente da Câmara. Só assim de questão, muito breve. Eu penso que todas estas pessoas que aqui apresentou e o ponto de vista que foi defendido pelo Dr. Rui Costa, curiosamente, talvez para mim, não para ele, mas vem de encontro à defesa estrita daquilo que é o poder local, a sua autonomia e aquilo que deve continuar a ser preservado. Penso que das intervenções que ouvi aqui do Dr. Rui Costa, essa será mais inócua politicamente e será aquela que, em termos efetivos de defesa do poder local, mais se ressalta. E só por isso, por achar que é inócua politicamente, é que esta proximidade de pensamento não me preocupa e também não me preocupará ele, mas estou totalmente de acordo com o teor, sob o ponto de vista do município e sob o ponto de vista da defesa do poder local. Agora não tenho mais do que isto, a Assembleia que é soberana. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos proceder então à votação e temos o primeiro conjunto de moções que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais. Algum voto contra? Há 2 votos contra. Abstenções? Sendo assim, votos a favor. Portanto, a proposta é ter 2 votos contra, 21 a favor, 12 abstenções. A última proposta do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a titularidade e gestão dos sistemas de abastecimento público de água, saneamento e recolha de resíduos sólidos urbanos. Quem vota contra? 2 votos contra. 3 votos contra. Quem se abstém? Abstenções, portanto a proposta é aprovada por maioria com 11 abstenções e 3 votos contra. Segue-se o período de intervenção do público. Já me foi comunicado que há uma senhora que pretende apresentar um problema. Pedi-lhe o favor de se dirigir, de se identificar e de apresentar a questão que trouxe a esta Assembleia. Bom dia, eu chamo-me Susana, estou a representar aqui os comerciantes no Pedro do Sul por causa da paragem das caminhonetas. A gente só pedia uma paragem ali na rua 7 Capítulo. Nós não temos lá não temos paragem de caminhonetas nenhumas. Caminhonetas que saíram de vez lá de baixo. É assim, a gente vamos acabar a começar a fechar os estabelecimientos. Eu sei se nós tentamos um baixo assinado,
dei ao professor Rogério, não sei se o presidente Exato. Pronto. Muito obrigada pela sua intervenção e pela questão colocada. Eu dava a palavra ao Sr. Presidente para poder responder. Aquilo, obviamente que as caminhonetes teriam que sair, até porque não depende de nós, mas teriam que sair daquele espaço onde estão atualmente. Agora, justifica-se plenamente que haja uma paragem na proximidade para as pessoas poderem subir e descer, tanto do ponto de vista do tempo que utiliza as caminhonetes para não ter que se deslocar a um ponto só, como do ponto de vista do comércio, e isso já foi tratado porque tem toda a razão, e quando assim é, estamos todos de acordo, e irá haver uma paragem ali junto à Caixa de Posto, num espaço que não retira lugar de estacionamento, e uma vez que a paragem carga e descarga também não faz ali nenhum impedimento, até porque a maior parte daquele espaço era precisamente para permitir que as caminhonetes virassem, agora não virão. Portanto, é dos assuntos que estamos perfeitamente de acordo e acho que tem toda a razão. Muito obrigada. Portanto, antes de dar por encerrada a sessão, informava apenas as senhoras e os senhores deputados de que quando puderem passar pelos serviços de contabilidade, há senhas de presença por receber e, portanto, convém também resolver essa situação, mas não saiam, por favor, sem assinar. Peço desculpa porque há mais uma intervenção do público, peço imensa desculpa, mas não tinha preparado. Faz favor de se dirigir aqui. Não tinha visto, peço desculpa. Não, mas sabe que tem que ficar registado. Pedia-lhe o favor de se identificar quando chegasse ali e portanto, apresentar o problema. Para o meu nome é general, localidade Fermontelo, Freguesia Filho de Olma, São Pedro do Sul, Viseu, Beirão, Portugal. Muito bem. Então faz favor de apresentar a questão que traz aqui. A gente ouve muita polémica, muita coisa, e referente-me isto, uma poça que tem uma dimensão grande, tem uma nascente e tem bueiro a regarem. Os de perto regam sempre, eles não falam. Ele abre a puta, mas tem uma bateria na veia, os de longe regam nada. Eu não escorro de Fermontelo. Também estamos ali presidente, o senhor Amadeu. Não, pronto. Sabe bem as carências que nós temos, sabem bem a divisão que estão os nossos superiores a pôr nas pessoas, que está bem compreendida e bem vista, e estamos aqui bastante, nós lá e aqui, temos bastantes testemunhas que se podem dizer. Isto é como isto aqui, não é todos falaram, o vereador, o presidente falou, mas se chegarem lá abaixo, é que dizer outro, porque eu muita coisa, os deputados eram sempre os leões, não eram nada. Então nós lá em Fermontelo, se em todo lado tem desperdício, nós lá é um dos que tem bastante desperdício. Tem lá por cima 30 mil contos enterrados, que deve ser talvez que faz falta por aí, por lá depois, se todas as populações estiverem igual como nós lá temos, com certeza foi dinheiro. Tira fora, para lá, volta para aí. Estão lá, parece que foi 17 mil contos enterrados no saneamento, já lá vão uns 20 anos, ou só puder perto disso, mais tarde foram meter um canudo, sempre trabalho, ainda gastou lá mais de uns tantos reais, não sei porquê, está tudo lá, morto. A população está aí com uma rampa abaixo, que já tem lá trabalhos para tentar travar, famílias inteiras que desapareceu tudo, filhos e pais e tudo, está tudo, alguns de lá estão que ainda não arranjaram para isso, não estamos a não estão, não está precário. O único que tem lá umas bequinhas de trabalho sou eu, ninguém tem. É uma tanta vergonha para os nossos governantes, os nossos correieiros que cobrar as despesas às penhas, onde nós temos ali tanto terreno para ter gados, ainda hoje se queixaram os dos cortumes que não têm trabalho, pois não há nem mais nenhum daqui a pouco. E nós não tínhamos ali, portanto, nós, Alba, Pindelo, Rio de Mel, tudo ali à volta, não há nada. E então os correieiros, que eu dou defender deles, já falei mais uma vez, os lados do Alcanano, a queixarem-se que vão fichar ou já ficharam os cortumos, para quê? Porque
está precário isto tudo, está abandonado totalmente, só que nós já estamos aqui uns dias, carvões e cinza. Muito obrigada pela sua intervenção. Ainda há mais? Ainda não tenho mais para dizer. Pronto, então faz favor. Eu nem consegui tudo, mas não posso, também há mais, não é? Portanto, era bem que as autoridades conhecessem que não é só dizermos aqui, pronto, isto também é árvore grande, mas não tratarem da raiz, a gente olha para cima e o rabito a chegar. O meu não trabalhou. Então, é a mesma coisa. Portanto, aqui, graças às entidades que passaram de vir à cidade, mas isto não vejo passar de um nome para o outro que isto tenha vitalidade. Porque nós tínhamos aqui, o Matadouro desapareceu, a vinícola desapareceu, uma grande serração que tínhamos lá embaixo desapareceu. A estação de comboios sumiu. E agora então que cresceu em quê? Não cresceu nada. Não foi crescimento. Fazem muitas obras, mas nós também tentamos aos filhos de Deus. Estamos precisando, ou não? Portanto, São Pedro do Sul não é só aqui, isto. São Pedro do Sul vem lá de Cabreiros, até Rio de Mel, até lá subir até lá abaixo. Portanto, isto, a árvore está aqui, mas tem que ter raízes. Não vão nada, porque eu lembro de vir aqui, descia com meus velhinhos lá também para a Feira Nova, vinham de Ceia, vinham da Serra Estrela, vinham de Tarreja, vinham de Coimbra, eram comigo aqui assim, hoje tem alguma coisa? Tem nada. Vinho, põe lá, e porquê é que não há nada? Agradecemos lá aos cabeçudos, porque nos começaram a proibir, de não ir macieira, que era uma terra rica, porque estava em macieira, iam ligados e não, eles davam uma coisa, não a vaca nos vai comer. A vaca veio para trás. Ora, a Assembleia agradece a intervenção e a sensibilização que fez. Eu vim aqui, estou aqui cheio. E está muito bem. E está no exercício do seu direito. Sim, senhor, e está no seu pleno direito. Anda governado só por gajos de garbatas e por aqueles infelizmente, porque quando às vezes um leigo era capaz de governar melhor que eles. É? Sim, senhor. Eu conheço pessoas que não sabiam uma letra e sabiam mais que médicos. E nós tínhamos de ir lá. E foram chamadas a visão algumas vezes, que não sabiam, nem não sabiam fazer. Portanto, não é teoria, não é a teoria que se faz a prática. A prática é uma pessoa. Muito obrigada. É bom que tenham atenção, porque há uma divisão muito grande. Os senhores estão aqui, mas eu estou aqui de graça. E assim, eu não estou aqui porque eu tenho uma vida de água, tenho uma vida. Muito obrigada pela sensibilização que nos fez. Mas mais uma coisa. Portanto, há uma divisão muito grande no mundo pessoal, mas uma divisão muito forte, porque, por exemplo, temos famílias. É o homem é professor, a mulher é professora, o outro é filho da mulher branca, e onde temos famílias que não têm um puto de questão porque foram excluídos do trabalho que as empresas fecharam. E outros foram excluídos porque não têm. E outros, uma coisa que nós estamos lá também ainda em vigor é que, por exemplo, eu e outros mais. Estamos aqui a par de um indivíduo que é reformado e ele é e ele vai ficar um bocadinho que não quer lá nada, vai fácil como se eu já abri como outra. Eu não vejo nada. E aí está outra coisa que não me toca a mim, mas que tu quase a coisa séria era que não se pode matar um jacaré. Pois não, eu já sabia que se não pode matar, porque não sabia. Mas a ver, se há um indivíduo, eu conheço algum, e me afetar, Deus me perdoa, mas eu. Então se eu e outros mais, o único lá tem duas leis de Santos, tenho duas leis de Santos, e já vamos ir contra duas. Um lado nós estamos a caminho de volta, que é uma coisa enorme, não, está daqui a pouco, não, está nada. E portanto eu fui lá para o Portal Santeiro, cheguei lá, estava todo a passar do javali, e eu disse, agora, o animal que proíbe matar o javali, que é que eu precisava? Era uma corda e prendeu a corda da terra. Muito bem. Muito obrigada. Não leva. Eu vim aqui, estou aqui, eu ganhei pela floresta. É preciso dar autoridade, não é só o nome que eu não quero dizer. Você tem atenção às
grandes se não houver pessoal para isso. O que é que importa a mim gastar uns milhões nas termas se eu não tenho possibilidade de lá puxar no meio? Porquê? Porque o seguinte, está o ligador a gastar muito dinheiro, há um dinheiro, se fizeram um pombal muito grande, mas faltam as pombas, o que é que vai levar o pombo? Portanto, era bom que fizesse a nível das pessoas. Este coitadinho, eu ando aqui de todo, eu ando mesmo de todo. Eu já ligado à minha família, que eu não digo mais nada. É capaz disso. Não. E portanto, digo assim, não me falei eu. Mas a minha mulher também não, a minha mulher já foi a Castilho do Ejo, uma brincadeira. E eu também já tive um grande problema, mas portanto fazem muita coisa muito boa. Nós, afinal, não fazem alcance das pessoas, e o que é que se vale para nós? Vale sim. E outra coisa que depois vou dizer, já houve queixas de pessoas que vêm longe daqui, disse que aquilo não lembro de tal altura, que gostava de coisa que havia pessoas que às vezes pessoas ainda seguinte ali as empregadas, então não está. Portanto, a minha filha mais velha esteve lá, e todos os dias, o senhor António Carlos, desculpe, mas também eu já fui coisa, porque não aquela menina que precisava um trabalhinho, mas se depois filha de rico, já tinha, depois filha de pobre. Mas já acontece. E a menina chegava a casa com todos os dias que são gorjetas. E de onde vinham as gorjetas? Era ser má para os mulheres, não era? Isto é uma última noite numa casa, patrão de meus, quando não deu jeito, ele era seu. E portanto eu agradecia aquela menina. Mas eu agradecia que uma vez se um corpo gigante, que disse mais ou menos as características das pessoas. Eu sei que estão aqui pessoas que têm pinheiros aqui podres, já nem os robôs lá vinham ter, e estes vêm aos planos, não. E estes não sabem nada, eles têm suficiente para viver. E são as duas mulheres empreiteiras, mulheres informadas que recebem para cima de 1000 euros por mês, e essas vêm entendendo. E outras têm pessoas, e os 8 miseráveis não têm nada, não. E eu dou por um exemplo. Isto podem anegar pessoas, mas isto também não manda. Portanto, estamos no programa de agora. Está cá mais um filho mais novo, os filhos, 4 filhos e o marido, não faz nada. Eu tenho 5 irmãos e tenho mais, só estou eu. Não há mais ninguém, desapareceu tudo. Dizem, esta aqui é uma miséria. Não, então no Luxemburgo, tem lá uma tal de famílias, recebem por mês, por mês, 100 e tal volts. Bem, mas nós temos que dar por terminada a sessão. Muito obrigada pelos teus problemas, pela sua intervenção. Põe os olhos em volta. Senhoras e senhores deputados, está encerrada a sessão. Muito obrigada pela vossa presença.